E aí, galera inteligente dessa internet, como é que vocês estão? Que saudade desse projeto, viu? Você tá na minha playlist Brado Mudo, que é onde eu narro capítulo por capítulo do meu romance histórico homônimo, que significa que se chama Brado Mudo, para quem não sabe. Aqui, vocês acreditam que eu tô com o drive aberto aqui no notebook, sentada aqui no sofá da sala da minha mãe, porque eu tô de mudança, já vendi as minhas coisas e tô morando aqui com ela até decidir direitinho relacionado à mudança. Minhas coisas estão em mala, sabe? Eu tenho só roupa em mala. Então eu já encaminhei microfone, tripé, tudo. Então eu tô gravando assim, pertinho do celular aqui. Pode ser que vocês ouçam esse caminhão passando agora, ou moto passando, priquito, gato, papagaio, minha gata miando. Porque justamente não tô com microfone, não tem aquele isolamento acústico, não tem aquele sisteminha que faz com que vocês ouçam e seja registrado só a minha voz. Mas eu sei que para quem tem me cobrado bastante Brado Mudo, isso é o de menos. Vocês querem saber o que está acontecendo com a Candelária e a Normadin, a escrava e filha de capitão donatário que se apaixonaram em pleno Brasil colonial, em plena capitania hereditária de Pernambuco no século XVII. Olha que loucura. Vocês têm acompanhado e estão doidos para saber o que aconteceu após a morte do capataz João Miguel, após a confirmação de que a Normadin se casará sim. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 24. Caso você esteja perdido, é importante que entre na playlist e olhe os capítulos e volte a ler de onde parou, porque muita coisa tem acontecido. Se você pular um capítulo, já não vai entender. Combinadinho? Combinadinho, né? Brado Mudo, capítulo 24. A água gelada vinha diminuindo a velocidade à medida que se aproximava de nossos pés descalços. Tristeza tinha cheiro de água do mar. Ao longe, o sol alaranjado tocava gentilmente, dando a ela a força da qual precisava dispor para suportar a melancolia da qual provávamos. Em que pensa? Sua voz me despertou, trazendo-me para um mundo triste. Nós, respondi. Então não pense. Finja não saber da gravidade de tudo. Até que tem funcionado comigo, disse-me. E pretende fingir até quando, Candelária? Perguntei, sem paciência. Me quebrava em ondas. Ao menos uma parte de mim conseguiria alcançá-la. Ela segurava o maxilar com as mãos, apoiando os cotovelos na areia, deitada de bruços ao meu lado. Ela era parte daquilo. Seus olhos compartilhando do mesmo verde que a água à nossa volta, a areia vestindo seu corpo nu. Eu não tinha o direito de levá-la comigo, ainda que tivesse prometido. Parece que estão lavando a rua, gente. Então tem esse barulho de mangueira, de pressão de água. Vamos lá então, vamos continuar. Preciso que faça algo por mim. Do que se trata então? Ela perguntou, sentando-se na areia molhada, deixando seus cabelos descobertos. Tomei uma de sua mão e guiei-a para o meio de minhas pernas, entre minhas coxas. Esperança, respondia. Acredito que seja a perdição. Retrucou-me, advertindo apreensiva, levantando-se de supetão. Eu não compartilhei do mesmo temor quando foi minha vez. Retruquei, levantando-me também. Mas não havia nada a se romper em mim. Você é pura, Normadin. Como posso tirar isso de você? Essa pureza me trará um marido em breve, se não fizer isso por nós. Ela contraiu os lábios, lançando os olhos para o chão abaixo de nós, fazendo-me arrepender de ter dito. Mas o pássaro protegido da doença do voo era eu, e não tinha o direito de aprisioná-la na insciência. Lá estava eu sendo egoísta mais uma vez, optando por esfaqueá-la, por não suportar estancar aquele sangue todo sozinha. Ela precisava fazer por nós. Não sendo mais virgem, qualquer noivo me rejeitaria. Se meu pai quiser que eu me case e eu não for mais virgem, nenhum marido me aceitará, Candelária. Expliquei, tentando tranquilizá-la, enquanto ela recolhia as vestes úmidas do chão. Havíamos nadado à tarde,
Na verdade, ela nadara. Eu permaneci sentada na areia, abraçando meus joelhos, refletindo, buscando a solução que acabara de encontrar e tivera coragem de pedir a ela. Já não víamos mais o sol ao final do mar, a escuridão da noite nos engolia. Seus olhos cerrados acariciavam os meus, mas pareciam tão distantes no que ela pensava. Eu faço qualquer sacrifício para estarmos juntas, ainda que tê-la para mim não seja um. Sabíamos que era tarde, até mesmo o mar parecia ter se cansado de cavalgar e se aquietava para nos assistir. Eu debruçada sobre os cotovelos, sentindo os seios quentes de Candelária pressionados contra as minhas costas. Ela rascunhando coisas ininteligíveis com a ponta dos dedos em minha nuca, cedendo a pele macia como cobertor para o meu corpo arrepiado. Eu nunca os vi. Quem? Ela perguntou-me desentendida. A areia branca, grudada em meus cabelos, fazia de meu corpo uma extensão daquele lugar, como se demônios pudessem povoar o paraíso por um só dia. Deus. Eu nunca estive em sua presença ou sequer o ouvira. Eu podia sentir seu coração batendo, competindo com as asas de colibris. Somos como sua morada. Nossos corpos são templos. Como seu Espírito Santo poderia habitar lugares tão sujos, Normadinho. Ela tinha razão. Naquele momento, minhas vestes estavam manchadas. Vejo Deus como um auxiliar. Continuei apagando as lamparinas de meu juízo, decidindo seguir com tal blasfêmia. Do que está falando? Ela sussurrou confusa, com um tom sonolento. Quem foi o primeiro a saber de sua existência? Ele foi criado por alguém, não foi? Tenho pensado sobre essa ideia de Deus. Sempre há começo e fim, Normadinho. Ela interrompeu-me. Candelária, Deus me parece tão humano, tão vingativo, cruel, despertando medo, impondo padrões. Deveríamos ter a escolha de estarmos juntas sem que isso desagradasse, não acha? Essa era a verdade, apesar de eu temer contá-la. Um homem sem Deus era o mais desprezível das criaturas, mas Deus não me convencia. As pessoas não seriam ouvidas se apenas explanassem seus desejos. Logo, usando o próprio Deus como justificativa, teriam os cordeiros mansos e doutrinados às suas vontades. Eu achava, era no que eu acreditava naquele momento, que os homens houvessem moldado Deus à sua imagem e semelhança, e não o contrário. Consegue ouvir a si mesma, Normadinho? Não há brechas. Não tente encontrar lacunas. A verdade existe, ela não foi inventada. Deus é Deus e somos pecadores condenados. Ela esbravejava, aborrecida, levantando-se, enrolando os cabelos e prendendo-os em um nó desalinhado. E me senti como uma criança que tem um capricho negado e decide fugir de casa aborrecida com os pais. Sentei-me procurando a lua no céu, sendo os olhos de Deus na terra. Não me veriam naquela noite. Você é humana. Ainda assim faria qualquer coisa pela felicidade de um filho. Eu estou certa disso. Porque o próprio Deus condenaria 2 filhas por terem a sorte de encontrar a felicidade por conta própria. Os homens usam Deus, Candelária, como um método de chantagem para forçar a criação a seguir regras com a desculpa de livrá-las do inferno. Continuei recebendo uma reação desaprovadora de sua parte, evidentemente aborrecida. Ela parecia nem me ouvir. Na minha concepção não se tratava de obediência, mas de escravidão. Como dizer a ela que o povo não servia a Deus, mas usava seu nome para ser servido? Você pode pensar, Candelária. Ele te fez capaz disso. Nós somos diferentes dos outros bichos que rondam esse lugar, não somos? Por que então continuamos guiadas por rédeas? Não há nada nos segurando exceto o nosso próprio temor. Estamos diante da verdade incontestável, Normadinho. Todos a adotam desde o nascimento. Será necessário muito mais do que uma vida para arrancar a fé de cada um deles. Senti a face arder.
Havia uma luz para a qual ela sempre manteve os olhos fechados. Seria necessário muito mais do que nós duas e nossa breve vida para convencer todos ao redor de que não havia pecado no amor que sentíamos. Seria necessário muito mais do que a vida das gerações seguintes por centenas de anos após os nossos, para convencê-los de que não havia pecado em nos amarmos. E se tivermos mais de uma vida? Não me force a pensar que está louca, Normadin. Me deu as costas, caminhando com os sapatos nas mãos. Existe a menor possibilidade de eu estar me tornando a única sã dentre todos? A segui, pegando as roupas do chão de maneira desesperada, correndo atrás dela, nua, sem parar de falar. Candelária, eu estou tão errada assim, em desejar não sentir-me mais tão culpada. Permita que eu me liberte das amarras. E quando eu puder sair dessa caverna, a verdade será vista por você também. Eu acreditava naquilo. E talvez isso a ferisse mais do que eu pudesse imaginar. Porque para ela não havia caverna, apenas capelas. Então terei que ver por nós duas. Ronronei cheia de esperança, certa de meus princípios. Eu paguei por amá-la, Normadin. Eu desisto de buscar uma saída, porque não há uma, não encontrará uma. Eu preciso de você lúcida, pensando em como podemos sair vivas disso. Em vez de tentar convencer padres e Deus de que a maneira como todos pensam desde o início está errada. Acariciou meu rosto, parando de caminhar, como quem implorasse para que eu voltasse ao meu estado de juízo. Mas você é a dona da minha verdade, Candelária. É a única juíza da minha existência. Concluí, tentando tranquilizá-la, vestindo-me.